Fala, futuros aprovados, tudo bem com vocês? Aprovados no Enem, aprovados no vestibular, aprovado em concurso, você que está me escutando vai ser aprovado, tá? Eu quero profetizar isso aqui, vai dar tudo certo, você vai ser aprovado, conta comigo que eu estou aqui para te ajudar. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. A aula de hoje, para variar, é super especial. A gente vai falar sobre geometria espacial, se quer engasgar aqui, especificamente sobre pirâmides, parte 1, certo? Lembrando, serão 2 vídeos sobre pirâmide, a gente vai ver a parte 1 aqui agora. Pirâmides, seja bem-vindo a esse assunto. Bem, pirâmide é um assunto que os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade do que os outros sólidos geométricos, tá? Do que o cubo, o paralelepípedo, o cilindro, porque a pirâmide tem vários elementos envolvidos. E muitas questões de pirâmide você precisa fazer, enxergar determinados triângulos dentro da pirâmide, ali por dentro, assim, você tem que ter um bom olho para poder imaginar. Só que, quando a gente treina bastante, essa imaginação fica mais tranquila, entendeu? Tem que ter imaginação? Tem. Mas eu digo que o treino, a repetição na matemática, ela vai retroalimentando tua memória, então vai te deixando mais preparado e mais forte, tá certo? Então vai dar tudo certo. Eu vou tentar aqui ao máximo trazer a teoria das pirâmides para vocês, certo? Depois que a gente falar um pouco da teoria, um pouco de história, aí nós vamos para as questões, né? As questões que a gente consegue ampliar o nosso repertório quando a gente faz questões, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Não fiquem com medo de pirâmides, porque vocês vão aprender nesses 2 vídeos comigo, eu tenho certeza que você vai aprender, tá? Basta se esforçar, se concentra aí que eu vou fazer minha parte aqui também, beleza? Gente, as pirâmides, elas moram no nosso imaginário, porque todo mundo aqui já estudou história, tá? História antiga, Egito. Então, a gente viu em história, tá? O professor de história falando sobre as pirâmides, falando sobre a importância das pirâmides para o Egito Antigo. Tanto que a pirâmide é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Ela é considerada uma das 7 maravilhas. E as pirâmides, elas foram construídas naquela época para guardar os corpos dos faraós, né? Os faraós que na época eram enxergados, entendidos como verdadeiras divindades, né? E aí tinha que ter um lugar especial para guardar esses corpos. Por isso, essa foi a motivação para eles construírem as pirâmides, tá? É um lugar, assim, extremamente visitado. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-las, mas, com fé em Deus, é um dos roteiros que está na minha programação, tá? É conhecer as pirâmides, né? A pirâmide Kéops, né? Uma das mais famosas. Enfim, então a pirâmide tem toda essa parte histórica. E com certeza o homem teve que usar muita matemática para que essas pirâmides fossem levantadas, fossem construídas e ficassem de pé até hoje, não é? Então é uma matemática, muita matemática envolvida ali. Então a gente vai aprofundar nessa parte agora, a parte da matemática, tá certo? Vamos deixar um pouquinho a história de lado e vamos agora para os aspectos da matemática, como é que se constrói uma pirâmide, como é que é a base de uma pirâmide, qual é a relação entre os elementos, é disso que eu vou falar agora, tá bom? Vamos lá, boa sorte pra gente. Vou começar com a definição. Primeiro, quero te perguntar uma coisa, você que está aí me escutando. A pirâmide é um prisma? Porque a gente acabou de estudar prisma, não foi? Nós vimos prismas, paralelepípedos, cubos, e a pergunta é, a pirâmide é um prisma? Não. Para ser um prisma, nós precisamos de 2 bases congruentes. A pirâmide, então, não é um prisma. Pirâmides, vou dar 2 definições para vocês. São sólidos geométricos cujas arestas são os lados de um polígono P. Polígono P é isso aqui, galera, tá vendo? Ó? Então as arestas são os lados desse polígono e também os segmentos cujas extremidades são um vértice de P ligado ao ponto V. Então é isso que ele está definindo como pirâmide. Essas arestas que são os lados do polígono P, ou então esses segmentos que a gente consegue ligando o vértice da base P até o Vzão, tá? Agora eu tenho outra definição para vocês, se vocês preferirem. Em outras palavras, chama-se pirâmide a união de todos os pontos com extremidade em P e V. Então é o seguinte, nós temos aqui, qualquer ponto que você pega aqui em P e faça a ligação até V, todos esses pontos, todos esses segmentos que liga V de vértice, tá? Esse Vzão a gente vai chamar de vértice da pirâmide.
Então, os pontos que ligam, todos os pontos que ligam esta base P ao vértice V forma esse conjunto, esse sólido chamado pirâmide. Aqui nós temos no nosso slide 3 exemplos de pirâmides, tá certo, galera? 3. Aqui nós temos uma pirâmide que a base é um quadrilátero, tá? Então, a gente diz que é uma pirâmide, tá? Cuja base é um quadrilátero. Se for um quadrado, pirâmide de base quadrada. O nome da pirâmide, a nomenclatura da pirâmide, ela vai depender da base, certo? Então aqui nós temos, nessa figura, nessa próxima pirâmide, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui nós temos uma pirâmide de base pentagonal, tá certo? A outra foi uma pirâmide de base cuja base é um quadrilátero, tá? Quem sabe ela é quadrada, talvez ela seja quadrada, o cara tem que dizer. Aqui nós temos já um hexágono, então essa pirâmide aqui é uma pirâmide de base hexagonal, certo? Bem, beleza. 3 coisas importantes. O polígono Pzão é chamado de base da pirâmide, então aqui nós temos a base da pirâmide, aqui está a base e aqui está a base. O V é o vértice da pirâmide, a gente já falou sobre isso, tá? São coisas que vocês têm que decorar isso aqui. E, presta atenção, a distância H' de V ao plano que contém P é chamada altura da pirâmide, galera. Então, lembrando, essa distância, a altura é a menor distância que forma 90 graus. Então, esse Hzinho aqui é a altura da pirâmide, tá vendo? O Hzinho está bem aqui dentro, já esse Hzinho está externo aqui e esse Hzinho está aqui dentro. Bem, essa é a definição inicial de pirâmide, tá? Continue bastante focados, que a gente vai desenrolando, tá? Ao passar dos slides aqui. Então, por enquanto, você precisa saber o quê? Nomenclatura de pirâmide depende da base. Pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base triangular, vai depender disso. V é o vértice, fica lá em cima. Aqui nós destacamos a altura e esse Pzão aqui é a base. Por enquanto, foi só isso que eu disse até agora. Tudo bem? Vamos lá. Próximo slide. Nós vamos falar agora sobre as pirâmides regulares. Bastante importante esse conceito, tá? O que seria uma pirâmide regular? Pirâmide regular de base Pzão, lembrando, a base, gente, está aqui embaixo, em que Pzão é um polígono regular. Então, para a pirâmide ser regular, a base precisa ser regular. Se for um quadrilátero, tem que ser um quadrado. Se for um triângulo, tem que ser um triângulo equilátero. Se for um hexágono, tem que ser um hexágono regular. Lembra de polígonos regulares? Lados iguais, ângulos iguais. Então, o primeiro ponto é esse, ter base regular. E, coisa importante aqui agora, a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base P coincide com o centro de P. Aí agora eu vou mudar de cor aqui e trabalhar melhor esse conceito para vocês, tá? Gente, esse V de vértice aqui, a projeção ortogonal. O que seria a projeção ortogonal? É a imagem projetada no plano. Então, é a sombra. Esse ponto V, tá? Quando projetado aqui, a sombra dele, a imagem projetada aqui no plano tem que coincidir com o centro do polígono, o centro meiozinho mesmo ali do polígono. Pronto, então, dessa forma, nós dizemos que a pirâmide é regular. Resumindo, tem que ter a base, tem que ser um polígono regular e a projeção do vértice V tem que bater exatamente no centro dessa base, certo? 2 detalhes importantes. Nesse tipo de pirâmide, as regulares, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Isso aqui é importante, viu, galera? Ó, isso aqui é uma face lateral, tá vendo? Face lateral. Essa pirâmide aqui que eu peguei para exemplificar é uma pirâmide de base hexagonal, pirâmide hexagonal. Então, se é uma pirâmide de base hexagonal, ela vai ter 6 triângulos ao redor dela, tá certo? Se fosse de base quadrada, 4 triângulos ao redor. Então, esses triângulos são triângulos isósceles, tá? Que é justamente a aresta lateral e a aresta lateral. Outra coisa importante, se liga, a distância do vértice da pirâmide, que é V, até a base de cada um desses triângulos é chamado apótema da pirâmide. Bora prestar atenção aqui agora, vou definir algumas coisas importantes para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui AP, galera? AP, esse AP que é o apótema da pirâmide.
O apótema da pirâmide, ele liga o vértice que está lá em cima até o ponto médio aqui, tá vendo? Até o ponto médio do triângulo. E aí, incide 90 graus, é a altura, o apótema da pirâmide é a altura do triângulo isósceles, além de altura mediana, porque também divide ao lado ao meio, certo? Pega essa visão aí. E vocês estão vendo que nós temos um AB aqui embaixo. Esse AB é o apótema da base, certo, galera? AB é o apótema da base. AP, apótema da pirâmide, anotem aí nos cadernos de vocês. E AB, apótema da base. Esse H vocês já sabem que é a altura e eu vou chamar de, sei lá, Pzinho aqui. Pzinho. Esse Pzinho aqui seria o quê? A aresta lateral, tá certo? E esse Azinho que está aqui embaixo, ou sei lá, Lzinho seria a aresta da base, certo? Lzinho, a aresta da base e esse Pzinho, a aresta lateral. Vai anotando tudo aí, galera. Quem tem dificuldades com esse assunto aqui, apótema, eu vou sugerir que vocês dêem uma chegadinha na minha playlist de geometria básica, geometria plana. Assista lá, polígonos inscritos da circunferência. Você vai ficar sem nenhuma dúvida após assistir isso, tá bom? Vamos com calma, vamos com calma. Bem, eu queria que vocês agora focassem nesse triângulo que eu vou pintar de amarelo aqui agora. Ó. Tem um triângulozinho que eu estou pintando de amarelo. Observe esse triângulo que eu pintei de amarelo. É o triângulo VOM, tá? É o triângulo V, tá aqui em cima. O é aqui e M tá aqui. Pronto. Aqui nós temos um triângulo que está lá dentro. É como se você entrasse na pirâmide de Quélpis e lá dentro da pirâmide de Quélpis você tem esse triângulo lá dentro te esperando. Ele está lá dentro da pirâmide, tá certo? E aí você vai poder aplicar Teorema de Pitágoras, porque nós temos um triângulo retângulo aqui. Então, esse AP aqui seria a hipotenusa, o apótema da pirâmide elevado ao quadrado. Está aqui a fórmula. É igual o apótema da base, aqui é Bzinho, foi mal, gente, perdão, tá? Aqui é um B. Mas eu não vou parar o vídeo por causa disso não, tá? Aqui é um Bzinho, foi mal, normal, segue o baile. Então, AP, apótema da pirâmide, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual o apótema da base, também, que é o outro cateto ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, aqui é um dos triângulos que a gente pode aplicar Pitágoras, vão ter outros também, tá certo? E aí, tudo em paz até aqui? É muita informação, né? Mas eu só quero uma coisa de vocês, que vocês vão anotando todos esses detalhes nos cadernos de vocês, tá bom? Já já vou fazer bastante questão, fica tranquilo. Mas por enquanto eu quero que vocês anotem tudo. O que é AB, o que é AP, tá? Apótema da pirâmide, qual é a diferença do apótema da pirâmide para o apótema da base, tá? Veja tudo isso aí. E lembrando, tá com dúvida em apótema, volta aqui no meu canal, na playlist Geometria Básica, Polígonos Inscritos. Você vai ver certinho esse assunto lá, tá certo? Vamos seguir. Mais duas coisas para a gente fechar a parte teórica, que é o volume da pirâmide. Lembra que a gente combinou que todos os prismas, para calcular volume de qualquer prisma, é área da base vezes altura. Lembra que a gente acertou isso aqui? Lembrando, agora isso é baseado no princípio de Cavalieri. A pirâmide, gente, é a mesma coisa, vamos manter a mesma regra nossa, que é área da base vezes altura, só que você vai dividir por 3, tá certo? Em figuras pontudas, nós dividimos por 3. Isso a matemática pode provar isso pra gente, só que no meu canal eu não tenho isso como um objetivo do meu canal, provar as fórmulas, tá certo? Mas a matemática pode te provar isso. Então, se forem figuras pontudas, pirâmide, o cone divida por 3, tá? Porque a regra é a mesma, área da base vezes altura para qualquer volume, excetuando os pontudos e a esfera, tá? Se for pontudo, quem é pontudo? Pirâmide, cone, divida por 3. E para fechar, eu quero falar sobre o tetraedro regular. Mudei de assunto? Estou mudando de assunto? Não. Não estou mudando de assunto, eu ainda estou dentro do assunto pirâmide. Esta pirâmide que vocês estão vendo aqui desenhada, ela é uma pirâmide de base triangular, só que ela é uma pirâmide especial. Por que ela é especial? Observem que ela tem todas as arestas medindo A, tanto as arestas da base quanto as arestas laterais, todas elas valem A, tá certo? O que é tetraedro?
tetra vem de 4, certo? Então, tetra significa 4, porque a pirâmide é um poliedro. Então, o tetra vem de 4. O que é um tetraedro? É um poliedro, uma figura espacial, com 4 faces. Então, uma está embaixo, 2, 3 e 4. Ao redor tem 3 e 1, embaixo 4. Só que ele é regular. O que significa regular? Significa que todas as arestas medem a mesma coisa, tá certo? E o tetraedro, gente, tem uma coisa importante, além do que eu destaquei aqui, apresenta 6 arestas iguais, apresenta as 4 faces também congruentes. O tetraedro é chamado de sólido platônico, é um dos sólidos de Platão, tá? Aquelas figuras famosas. Para ser sólido de Platão, todas as bases têm que ter o mesmo número de arestas. Para ser um sólido platônico, todos os vértices têm que ser formados pela mesma quantidade de arestas e tem que obedecer ainda a relação de Euler, não é? Que é vamos fazer algo a 2. Ops, professor, o que você está falando? Vamos fazer algo a 2. É um macetezinho para decorar isso aqui. Vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Relação de Euler, tá? Beleza. Resumindo, é só uma curiosidade aqui para vocês que o tetraedro é um poliedro de Platão, porque atende todas essas características que vocês não precisam decorar, tá? É só curiosidade que eu estou trazendo para vocês. Muito bem, galera. Vamos agora fazer aquilo que a gente gosta aqui, que é fazer muito exercício e praticar, tá? Praticar. A gente vai ter 2 vídeos, 2 momentos para a pirâmide, então eu vou começar aqui, tá? Só quero pedir uma coisinha para vocês, que eu já peço sempre, vocês já sabem o que é, se inscrever no canal, tá? Por favor, não assista o vídeo sem se inscrever no canal, porque da mesma forma que eu estou te ajudando aqui, levando conhecimento até você, levando conhecimento não, intermediando, porque conhecimento vocês já têm. Eu só estou fazendo uma ponte aqui, tá? Entre vocês e o conhecimento. Eu gostaria que vocês me ajudassem também nesse aspecto aí, tá? Se inscrever no canal e se gostar da aula, dá um like, né? E compartilha para os amigos aí. Valeu! Pessoal, eu vou de exemplo 1, que é um exemplo mais tranquilo, mais leve, que eu estou pegando para vocês aqui, tá? A gente vai fazer dos mais leves aos mais difíceis aqui no nosso vídeo, tá? No nosso canal. Eu não gosto de resolver só questões difíceis aqui, não, porque senão desmotiva, né? A gente tem que ir do mais simples até chegar no mais complexo, não é verdade? Bora! Considere uma pirâmide regular. Opa, isso é importante. Se ele fala que a pirâmide é regular, então a base da pirâmide é um polígono regular. Estou vendo aqui um quadrilátero, então vai ser um quadrado, tá? Ele vai ser um quadrado com certeza. E aqui ele diz, né, base quadrada também. Sabendo que o apótema da pirâmide mede 5. Opa, então você tem que ter, gente, o saque que o apótema da pirâmide é isso aqui, ó, que eu estou traçando, tá vendo? De vermelho. Isso é apótema da pirâmide. E o cara está dizendo aqui que o apótema da pirâmide mede 5 centímetros. É isso aqui. A altura mede 4. Lembra uma coisa importante. Esse apótema da pirâmide é a altura do triângulo, concorda comigo? Do triângulo isósceles. Mas quando ele diz assim, e que sua quem? Da pirâmide, a altura é 4. É isso aqui, ó. Já vou mudar de cor aqui, galera. Nessa hora aqui, essa mesa aqui que nós temos aqui no estúdio ajuda demais, tá? Porque ela apresenta várias cores para mim. Dá para explicar legal. Então, a altura é isso aqui, que vale 4 aqui, tá certo? Pronto, foi isso que foi dado na questão. Letra A. Letra A. Qual é a medida de uma aresta da base? Então, o que o autor está querendo é quanto vale esse L aqui, tá, galera? A aresta da base vale quanto? Sabe qual vai ser a minha ideia? Eu vou fechar de verde isso aqui, ó, certo? Que eu vou chamar isso aqui de X. Não, X não, AB, desculpe, AB. O que é AB? Apótema da base, certo? É o apótema da base. Apótema é o segmento que liga o centro do polígono até o ponto médio. E vocês estão vendo que aqui eu consigo um triângulo retângulo, concorda comigo? Triângulo retângulo. E aqui, galera, vocês estão vendo que é o triângulo de ouro. Conhece o triângulo de ouro? O triângulo de ouro é o 3, 4, 5. Se você está vendo no cateto 4, a hipotenusa 5, o outro cateto, que é a aresta da base, só pode ser 3. Mas se você não soubesse disso, você não ia morrer, porque você aplicaria Pitágoras. Letra A aqui, viu? Então é o seguinte, a aresta da base ao quadrado
mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, vai dar 3. Isso aqui eu sei que vocês manjam, tá? Por isso que eu não estou preocupado. Isso aqui vai dar 3. Só que ele não pediu o apótema. Foi importante, sim, ter entendido que o apótema vale 3. Mas vocês que assistiram meus vídeos Polígonos Inscritos, se lembram que no quadrado, anota aí no seu caderno, todo quadrado, o apótema é a metade do lado. O apótema é a metade do lado. Se esse apótema aqui vale 3, galera, 3, então o lado é o dobro do apótema, 2 vezes 3. Então o lado vai ser 6 centímetros, tá? Descobrimos esse L, né? A aresta da base. O que eu descobri foi a aresta da base. A aresta é porque trata-se de uma pirâmide. Se eu disser lado, é lado do polígono, tá? Tudo bem até aí? De boas? Letra B. A medida de uma aresta lateral. Ótima questão essa, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho e ver como foi que eu chamei a aresta lateral para não colocar vários nomes. Chamei de P, tá vendo? Aresta lateral. Porque isso não depende. Chamei de P. Então, esse P vai estar aqui, galera. Tá vendo? A aresta lateral. Se o lado mede 6, obviamente que aqui tudo vai ser 6 também, porque é um quadrado, concorda? Isso aqui é a metade. Portanto, isso aqui vai dar 3, tá? Eu vou apagar esse 3 daqui para não me atrapalhar. Vou tirar esse 3 daqui. Peraí, isso aqui é a B. Aqui também é 3, viu, galera? 3. 3 aqui. O que eu quero descobrir é esse pezinho aqui. É isso que está faltando na questão agora. É esse pezinho que ele quer, aresta lateral, tá? Lembrando, aí agora eu vou fazer outro Pitágoras, só que com esse triângulo aqui agora que eu estou pintando de azul, tá vendo? É um triângulo que está assim na lateral da pirâmide. Tenta viajar aí para mim, tá? Cuidado para não dizer que é 3, 4, 5, triângulo de ouro, porque não é. Porque um cateto é 3, o outro cateto é 5. Então a hipotenusa que eu estou buscando nesse triângulo aqui, eu quero a hipotenusa, que é esse pezinho. Então fica hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, que é 3, mais o outro cateto ao quadrado. Tranquilo? P ao quadrado é igual a 9 mais 25, que dá 34. Portanto, P vai ser a raiz quadrada de 34 centímetros. Certo, galera? Tudo bem até aqui? Espero que sim, viu? Espero que sim. Esse assunto não é tão simples, mas não desista, tá? Desistir jamais, jamais. Letra C. Qual é a área total da pirâmide? Não existe fórmula para a área. A gente vai olhar para a pirâmide agora aqui e vai ver onde é que tem região para calcular a área. A área total de uma pirâmide vai ser... Quantas bases tem uma pirâmide? Uma só. É a de baixo. Não tem duas, é uma. Então vai ser área da base mais a área lateral. Outro dia eu estava conversando com uma aluna e eu disse a ela, ó, não vá para a geometria espacial sem ter passado primeiro pela plana. Aqui agora eu preciso da plana. Área da base. O que vocês veem na base da pirâmide? Temos um quadrado na base. A fórmula do quadrado é L ao quadrado. L ao quadrado, então vai ficar 6 ao quadrado. Mais lateral. Quantos triângulos nós temos aqui nessa pirâmide na lateral? Se a base é quadrada, você vai ter 4 triângulos na lateral. Então vai ser 4 vezes a área de um triângulo. Área total é igual a 6 ao quadrado, 36, mais 4 vezes, vamos com calma aqui. Área de triângulo eu vou usar a normal, viu? Área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Bora. Base está aqui, galera, do triângulo, 6 vezes. A altura é esse 5 aqui, tá? Que é o apótema da pirâmide. A altura é esse 5 aqui, do triângulo. É o 5. Olha aqui o 90 graus aqui. Tudo isso dividido por 2. Área total é igual a 36 mais... Eu vou cortar 4 com 2 aqui para facilitar meu lado, dá 2. 30 vezes 2, 60. Portanto, área total vai ser 96 centímetros quadrados. Beleza? Falta só um para a gente encerrar aqui. Só uma coisa, peraí. Só mais uma coisa. Letra D, volume da pirâmide. Volume, gente, não quebre sua cabeça com volume, não. Volume é sempre área da base vezes altura, sempre. Se for pontudo ou a esfera, aí o jogo muda.
Se for pontudo como a pirâmide, basta colocar aqui dividido por 3. Então, o volume vai ser... Área da base, nós já temos, está aqui, ó, 36, tá vendo? 36, que multiplica H. H é a altura da pirâmide, que é aqui, ó, 4. Tudo isso dividido por quanto? Por 3. Se eu cortar 36 com 3, vai dar 12. Portanto, o volume vai ser 12 vezes 4, 48 centímetros cúbicos. Pirâmide, tá? Volume, desculpe. E aí, começamos bem com essa? Estão assustados? Não, né? Comecei com um exemplo legalzinho. Tá com dúvida? Não desista. Repita a questão várias vezes. Volta o vídeo devagarinho, vai vendo detalhe por detalhe. Não desista, tá? Não desista. Esse é o segredo. Não desistir. Persistir. As coisas vão acontecer bem, tá? Dá tempo de fazer mais um aqui, talvez 2. Vamos lá. Que a continuação não precisa. Exemplo 2, prova do Enem. A cobertura de uma tenda de lona tem formato de uma pirâmide de base quadrada. Isso aqui, tá, galera? Tá vendo aqui? A cobertura aqui da tenda. E é formado usando 4 triângulos isósceles, beleza? De base Y, tá aqui a base. Base Y, triângulo isósceles. A sustentação da cobertura é feita por uma haste de medida X. Então, tá aqui a haste, que é justamente esse X aqui, que é a altura da pirâmide, tá? Colocou a haste lá. Para saber quanto de lona deve ser comprado, deve-se calcular a área da superfície da cobertura da tenda. A área da superfície da cobertura da tenda, nunca a parte de baixo não, tá? Ou seja, o que está pedindo nessa questão é área lateral, é isso que a gente tem que descobrir. A área da superfície da cobertura da tenda em função de x e y é dada pela expressão, então observem, eu vou passar aqui o slide para vocês verem, olha como é que estão as alternativas, nem se assustem, essa questão está fácil. Tá vendo como é que estão as alternativas? O autor não quer que você... Não tem como descobrir valores aqui, valores numéricos. Então a gente vai calcular a área lateral aqui e deixar em função de x e y, certo? Só que antes disso, nós vamos tentar fazer uma pirâmide aqui do nosso jeito, tá, galera? Faça assim, ó. Faça isso aqui primeiro que eu estou fazendo, ó. Fez isso, depois fecha aqui, tchan, tchan, tchan. É como se fosse um quadrado isso aqui, tá? Aí jogou para aqui, depois fechou aqui e fechou aqui. É mais fácil para a gente visualizar, tá? Veja, o que acontece? Esse lado aqui mede y, tá? Y, aqui também mede y, vocês sabem disso. Ele deu mais o quê? Que a altura mede x, então esse x está aqui assim, a altura x. Sabe o que eu vou fazer? Que eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Eu preciso descobrir, gente, isso aqui de vermelho, tá? Que é justamente o quê? O apótema da pirâmide. Por que eu preciso desse apótema da pirâmide, esse vermelhinho aqui? Porque o apótema da pirâmide é a altura do triângulo isósceles. E eu quero descobrir a área de um triângulo desse para multiplicar por 4. Então é por isso que eu preciso desse vermelho aqui. Eu vou fechar com o apótema aqui. Vocês concordam comigo? Se eu fechar aqui com o apótema, vai dar um triângulo retângulo aqui para a gente trabalhar. E essa medida aqui não é difícil de encontrar. Preste atenção. Se esse lado aqui, a aresta da base, mede y, no quadrado, só no quadrado, a apótema é sempre a metade no quadrado. Então aqui vai ser y sobre 2. Bem, eu vou aplicar um teorema de Pitágoras agora para eu descobrir quanto equivale o apótema da pirâmide. Vai ficar assim, ó. A apótema da pirâmide ao quadrado é igual a altura, que é x o cateto ao quadrado, mais y sobre 2 ao quadrado. A apótema da pirâmide ao quadrado vai ser x ao quadrado mais, cuidado aqui, y ao quadrado sobre 4. A apótema da pirâmide é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Não faça nada aqui, tá? Deixa aqui assim, pode deixar aqui assim. Vamos encerrar a questão? Para eu encerrar a questão, eu vou continuar no azul aqui mesmo, né? Vamos fazer agora a área lateral dessa pirâmide. Nós sabemos que são 4 triângulos isósceles, então vai ser 4 vezes a área do triângulo isósceles. Então vai ser 4 vezes a área do triângulo isósceles, vai ser a fórmula normal de triângulo, que é base, que no caso aqui é y, certo, galera? Base
vezes a altura que eu acabei de descobrir. Se liga, a altura que eu estou falando é essa altura aqui, do triângulo. Então você vai substituir por tudo isso aqui, ó. Você vai substituir por tudo isso aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Tudo isso dividido por 2. Aí eu vou cortar 2 aqui com 4, vai dar 2. Portanto, a área lateral é igual a 2 vezes y vezes x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Era isso que ele queria. Opa, peraí. Desculpa. Era isso que ele queria nessa questão. Que você achasse essa área lateral em função de x e y. Gente, essa questão, a resposta está na letra B. Ó, 2 vezes y, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. 2 vezes y, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Certo? Já deu nossos 30 minutos, só que eu vou fazer mais uma questão. Por favor, não saia daí, tá? Não saia daí, só mais essa. Prometo para vocês que é uma questão mega importante aqui, vocês vão gostar, tá certo? É o exemplo 3. Fica aí. Exemplo 3. Bem, fiz duas questões de pirâmide com base quadrada. Vou fazer essa com pirâmide com base triangular. No próximo vídeo que vocês vão assistir, eu tenho certeza, eu vou trazer tronco de pirâmide, que eu não falei ainda, e vou trazer umas questões de pirâmide com base hexagonal também, e umas questões mais complexas, tá? Então, vamos terminar essa questão e vocês vão prometer assistir o próximo vídeo, pirâmide parte 2, vai dar tudo certo. Vocês vão se adaptar ao assunto, tá? Bora! Uma folha de cartolina tem a forma do paralelogramo representado na figura de área igual a 4 raiz de 3 unidades de área. Esse UA é a unidade de área, tá? Dobrando-se a parte pontilhada, forma-se um tetraedro regular de altura igual a... Então, sim, o autor está dizendo que é um tetraedro. Se ele está dizendo que é um tetraedro, nós sabemos o que é um tetraedro. Um tetraedro tem todas as 4 faces iguais e são triângulos equiláteros. Vou ter que desenhar aqui para vocês, viu, galera? Vou tentar fazer um desenho aqui para vocês. Jogou aqui assim, ó. Aqui nós vamos ter um tetraedro. Se você subir essa figura aqui, é isso que o autor está dizendo. Se você subir, essa figura está planificada. Se você montar a figura, ela vai dar um tetraedro. Então eu sei que esses 4 triângulos aqui são equiláteros, certo? Bem... Galera, se a área do paralelogramo é 4 raiz de 3, a área de um triângulo vai ser 4 raiz de 3 dividido por 4, concorda? Se eu tenho 4 triângulos, então vai ser 4 raiz de 3 sobre 4. Moral da história, eu descobri que a área de um triângulo desse aqui é raiz de 3. Certo, segura aí. Só que a gente sabe que quando o triângulo é equilátero, qual é a fórmula de área? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero. E eu vou igualar a raiz de 3, já que a área de 1 é raiz de 3. Eu vou cortar raiz de 3 com raiz de 3, faz um cruz-credo aqui, fica L ao quadrado é igual a 4. Moral da história, L é igual a 2. Pronto, agora as coisas estão melhorando, acredita em mim, tá? Fica aí, não sai daí não. O lado é 2. O lado é esse ladinho que vale 2 aqui, que também vale 2 aqui, tá certo? Tudo vale 2. No tetraedro, tudo vale a mesma coisa. O que o autor está querendo, galera, é que eu encontre esse Hzinho aqui, o que ele quer é a altura, tá vendo? Esse Hzinho aqui. Para fazer essa questão já vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou resolver fechar em outro lugar, quer ver? Nessa questão eu vou fechar aqui, ó. Tá? Eu fecho o triângulo que eu vou precisar. É esse triângulo retângulo aqui, diferente das outras questões. Vai pegando aí, viu? E para eu fazer isso aqui, eu vou precisar, para eu fazer esse teorema de Pitágoras que eu quero fazer aqui no futuro, eu preciso achar esse raio aqui, esse Rzinho aqui. Tá faltando o Rzinho, tá? Então, antes de ir para o teorema de Pitágoras, falta o Rzinho. Presta muita atenção no que eu vou falar. Muita, não é pouca não, tá? Gente, tá vendo esse? Tem um triângulozinho aqui que eu vou puxar para cá, eu vou trazer para aqui ele, tá? Esse triângulo que eu trouxe para cá é esse aqui, que eu tô pan e tchan aqui, tá vendo? Opa, esse triângulo aqui eu trouxe para cá.
Então o que eu quero descobrir é esse Rzinho aqui. Ele está deitado aqui, digamos que eu subi ele. Eu quero descobrir esse Rzinho aqui. Isso aqui é a base, a aresta da base que a gente sabe que é 2. Então essa metade aqui vai ser 1, concorda comigo? Esse assunto aqui, gente, está fazendo falta para quem não está conseguindo entender. Volta lá em polígonos inscritos. Volte em polígonos inscritos. Você vai entender o que eu estou fazendo, tá? Bem, 360 dividido por 3 dá 120. Como aqui é metade, esse ângulo aqui vai ser de 60, tá? Tudo isso é para descobrir esse Rzinho aqui. Bora. Eu vou aplicar um seno, tá bom? Seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é 1, dividido pela hipotenusa. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a 1 sobre R. Fazendo o cruz credo aqui, vai ficar raiz de 3R é igual a 2. R é igual a 2 sobre raiz de 3, vezes raiz de 3, estou racionalizando, vezes raiz de 3, então o raio vai dar 2 raiz de 3 sobre 3, unidade de comprimento. Tá quase acabando, peraí, tá quase acabando, fica aí, não sai daí não. Descobri o raio. Pronto, galera, agora eu vou encerrar a questão fazendo o quê? Um teorema de Pitágoras nesse triângulo verde agora, porque agora eu tenho um raio, então vai ficar a altura, que é um cateto ao quadrado, mais esse raio, que é 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. A questão tá chatinha, viu? Mas eu fiz questão de trazer ela para vocês, para deixar vocês os melhores aí, os mais preparados. Então vai ficar h ao quadrado mais, cuidado aqui, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, e 3 ao quadrado aqui embaixo é 9, toma cuidado, é igual a 4. Vou cortar 9 com 3 aqui, fica 4 terços, né? Então h ao quadrado é igual a 4 menos 4 terços. H ao quadrado é igual a 3 vezes 4, 12 menos 4, 8. 8 sobre 3. H é igual a raiz quadrada de 8 terços. Vocês estão ligados que 8 é 2 raiz de 2, né? Fatorando. 2 raiz de 2 sobre... Ficou um raiz de 3 embaixo ainda, né? Esse 2 raiz de 2 eu descobri fatorando 8, viu? Aí eu tenho que racionalizar ainda vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Portanto, H é igual a 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Tá? Tudo isso, unidade de comprimento. E essa questão, a resposta correta está aqui na letra B. Olha para não marcar errado. 2 raiz de 6 sobre 3, tá? Galera, se tiver outro jeito mais rápido de fazer, eu não vou querer saber não. Porque essa questão eu sempre faço em sala de aula com os meus alunos, porque ela revisa uma porrada de coisa, entendeu? Ela revisa 1000 assuntos aqui, então eu acho que é uma oportunidade para o aluno ter contato com outros assuntos. Bem, espero que vocês tenham aprendido comigo. Se não conseguiram entender tudo do assunto, uma boa parte, vai. Consegui entender, estou pelo menos engateando já. Eu acho que agora vai com pirâmide. Se aconteceu isso, eu já estou feliz, tá? Fiz o meu melhor aqui, é porque realmente esse assunto não é muito simples, precisa de treino, tá? Não desista, assista o vídeo 10 vezes se for necessário, porque o vídeo está bem explicado, o vídeo eu trouxe elementos importantes aqui para vocês. Estou devendo para vocês ainda mais uma porrada de questões. Eu acho que eu faço umas 5 ou 6 questões no outro vídeo e ainda falo sobre tronco de pirâmide. A você que me esperou aqui até o final, muitíssimo obrigado. A gente está junto nessa batalha aí para aprender a matemática e a lógica, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!